Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. B3SA3, tem queda de 11% do giro financeiro em abril. Produção de PetroRio, PRO3, Domo, DMMO3, Enalta, ENA3 e mais. O noticiário corporativo desta terça-feira, 10, além da temporada de resultados, tem como destaque dados de produção da PetroRio, PRO3, Domo, DMMO3 e Enalta, ENA3. Já a B3SA3, registrou queda de 11,4% do giro financeiro médio em abril. Cosan, Xan3, Banco Pan, Ban4 e São Carlos, Scar3, iniciaram recompras de ações. JBS concluiu a aquisição do controle da Biotech Foods e avança na criação de centro de BEI. Alupar, Alup11, Armac, ARML3 Brasil Agro, Agro3, CS Card System, Card3, Curi3, CVC, CVSB3, Grupo SBF, SBFG3, Login, Lone3, Mobile, MBLY3, Nutriplan, Nutri3, Qualicorp, Qual3, São Carlos, Scar3, Valid, Vlid3 e Telefônica, Vic3, divulgam resultados do primeiro trimestre, após o fechamento do mercados. Confira os destaques. B3SA3. A B3 informou que o volume financeiro médio por dia com negociações de renda variável recuou 11,4% em abril frente ao mesmo mês do ano anterior, para 28,8 bilhões de reais. O dado, divulgado na prévia operacional mensal da companhia, inclui negócios nos mercados à vista, futuro, a termo e de opções com ações. Na comparação com março deste ano, a queda foi de 13,4%. O número de investidores individuais na bolsa era no final de abril de cerca de 4,3 milhões, alta de 1% na base mensal, e salto de 40,4% em 12 meses. No segmento derivativos, que inclui negócios de juros, câmbio e commodities, o volume de contratos cresceu 2,3% contra um ano antes, mas caiu 19,1% em relação a março. PetroRio, PRO3, a PetroRio, PRO3, apresentou produção diária de 33,7 mil barris de óleo equivalente no mês de abril deste ano, uma redução de 3,4% em relação a março de 2022. Já as vendas de óleo totalizaram 882,8 mil barris, uma diminuição de 10,6% na comparação com o mês imediatamente anterior. Enalta, ENA3. A produção total da Enalta no mês de abril atingiu 623,3 mil barris de óleo equivalente, boi, ou produção média diária de 20,8 mil boi, a maior produção do ano, superando o mês de março, quando marcou 20,5 mil boi. No total do ano, a empresa produziu 18,4 mil boi em média diária. Domo, DMMO3, a Domo, DMMO3, reportou produção 26.926 barris de petróleo no mês de abril de 2022, um recuo de 6,2% em relação ao mês de março do mesmo ano. Neoenergia, ativo igual NOE4 da Neoenergia anunciou na segunda-feira que o presidente da companhia, Mário José Ruiz Tagle Larraín, apresentou renúncia e o atual diretor executivo de controle patrimonial e planejamento, Eduardo Capelastegui Saiz, foi indicado para o cargo. Larraín continuará em suas funções até o dia 15 de junho deste ano, quando assumirá um cargo no Grupo Iberdrola, e permanecerá como membro do Conselho de Administração da Neoenergia. O nome de Saiz vai à eleição do Conselho que está marcada para acontecer em reunião no dia 12 de maio, conforme comunicado da empresa. JBS-S3. A JBS informou que concluiu, em 5 de maio, por meio de sua controlada JBS Global Luxembourg, a aquisição do controle societário da empresa espanhola Biotech Foods, uma das líderes globais no desenvolvimento de biotecnologia para a produção de proteína cultivada. A Biotech Foods utilizará os recursos para financiar os seus planos de expansão. VEA3. A VEA3 teve lucro contábil de 18 milhões de reais, segundo dados enviados à CVM, o que representou uma queda de 90% frente aos 180 milhões de reais de igual período de 2022. A empresa informou ainda um lucro comparável de 86 milhões de reais, no qual registrou alta de 36,5%. BB Seguridade, BBSE3. A BB Seguridade lucrou 1,179 bilhão de reais no primeiro trimestre, alta de 20,7% na base anual.
O resultado das participações atingiu a cifra de 1,179 bilhão nos 3 primeiros trimestres deste ano, um crescimento de 21,4% frente ao 1T21. Açaí, ASI3. O Açaí reportou lucro líquido de 214 milhões de reais no primeiro trimestre, uma queda de 10,8% em relação ao mesmo período de 2021. O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização, EBITDA, na sigla em inglês, ajustado cresceu 17,3% no 1T22, totalizando 752 milhões de reais. Melius, Cash 3, Amélius, Cash 3, registrou prejuízo líquido de 6,5 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, 1T22, revertendo lucro de 3 milhões de reais do mesmo trimestre de 2021. Aura Minerals, Aura 33, a Aura Minerals, Aura 33, registrou lucro líquido de 39,1 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022, 1T22, cifra 180,9% superior ao registrado em igual etapa de 2021. Sinqia, SQR 3, a Sinqia, ativo igual SQR 3, reportou lucro líquido ajustado de 16,605 milhões de reais no 1T22. O que representa 200,1% a mais do que os 5,534 milhões de reais aferidos no 1T21. Grupo Mateus, ativo igual GMAT, 3. O Grupo Mateus, GMAT 3, reportou lucro líquido de 199,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, 1T22, número 27,1% maior do que os 156,7 milhões de reais conseguidos no mesmo período do ano passado. Terra Santa, Land 3, a Terra Santa, Land 3, registrou lucro líquido de 315 mil reais no primeiro trimestre de 2022, 1T22, um recuo de 98,6% do mesmo trimestre de 2021. Blau Farmacêutica, Blau 3, a Blau Farmacêutica, Blau 3, lucrou de 61 milhões de reais de forma líquida no primeiro trimestre de 2022, 1T22, queda de 29% frente aos 83 milhões de reais registrados no mesmo período de 2021. Mitre, MTRE3, a Mitre, MTRE3, lucrou de forma líquida 8,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, 1T22, revertendo o prejuízo de 11,6 milhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. A companhia ainda viu o resultado ser impactado negativamente por uma perda contábil de 9,2 milhões de reais. O lucro líquido recorrente seria de 17,3 milhões de reais. Viveio, VVO3, a Viveio, VVO3, teve lucro líquido de 97,004 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, alta de 184,8% sobre igual período de 2021. Tecnos, Tec3, a Tecnos, Tec3, reportou prejuízo de 5,1 milhões de reais no 1T22 ante 4 milhões de reais de prejuízo no 1T21. Banco Pan, Ban4. O banco aprovou a recompra de até 40 milhões de ações pelo período de 18 meses. Cosan, Xan3, o Conselho de Administração da Cosan, Xan3, aprovou nesta segunda-feira um novo plano de recompra de até 110 milhões de ações ordinárias em circulação para manutenção em tesouraria, o que equivale a até 5,87% da quantidade total de papéis da empresa e até 9,39% dos que estão em circulação. O programa de recompra tem prazo de 18 meses. Os papéis vão se somar aos 5,453 milhões de ações mantidas em tesouraria pela companhia. São Carlos, SCAR 3. A São Carlos, SCAR 3, aprovou um novo programa de recompra de até 1 milhão de ações pelo período de um ano. Com Reuters, procurando uma boa oportunidade de compra? Estrategista da XP, revela 6 ações baratas para comprar hoje.